Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Aconteceu no Mundo. Neste vídeo falaremos sobre as últimas movimentações ocorridas nas tentativas de acabar com a guerra na Ucrânia e uma reviravolta na mesa de negociação. Afinal, Trump traiu Zelensky, ou seus planos são mais obscuros e possuem outras intenções? Num cenário digno de um thriller político, Donald Trump vem revelando uma aproximação crescente com Vladimir Putin, criando um clima de incerteza que ressoa nos bastidores do poder. O atual presidente dos Estados Unidos, com seu jeito irreverente e surpreendente, tem deixado transparecer uma sintonia inesperada com o líder russo, algo que faz Kiev e, em especial, o presidente Zelensky, manterem os olhos bem abertos. Essa relação, repleta de nuances e movimentos estratégicos, desperta dúvidas sobre os interesses que estão em jogo e prepara o terreno para desdobramentos que prometem alterar o equilíbrio internacional. Será que essa parceria inusitada esconde segredos que se conectarão com os desafios que a Ucrânia enfrenta? Num cenário de tensão prolongada, a Ucrânia se vê lutando em uma batalha que vai muito além dos campos de batalha. Após quase 3 anos de guerra, o país enfrenta perdas humanas e econômicas devastadoras, e o risco de um colapso demográfico se torna cada vez mais palpável. Com algumas brigadas operando com menos de 13% do seu contingente original, a gravidade da situação militar é evidente. Cada dia representa um desafio a mais, onde o sacrifício dos combatentes e o sofrimento das famílias se misturam à pressão de uma economia em frangalhos. Esse quadro crítico não só ressalta a intensidade do conflito, mas também provoca reflexões sobre a sustentabilidade de uma nação em guerra. Resta saber como esses desafios se entrelaçarão com as decisões políticas que vêm aí. Em meio ao caos que se arrasta na Ucrânia, a equipe de Trump lança uma proposta que beira o surreal: a realização de eleições imediatas. Enquanto o país ainda lida com os estragos de um longo conflito, essa ideia vai diretamente contra os preceitos da Constituição ucraniana, de 1996, que proíbe a realização de votações em tempos de guerra. A proposta, apresentada como uma solução para renovar a cena política, carrega um risco enorme de desestabilizar ainda mais uma nação já fragilizada. A insistência em forçar um processo eleitoral agora não só desafia o arcabouço legal ucraniano, mas também ameaça abalar a coesão interna do país. Há quem defenda que essa mudança repentina poderia ser o impulso necessário para uma reviravolta, mas a maioria alerta para o perigo de colocar em xeque a unidade nacional num momento tão delicado. A tensão cresce à medida que a proposta avança, deixando a população e os líderes locais com um sabor amargo de incerteza. Seria essa faísca que incenderia novas turbulências, ou haveria alguma luz no fim desse túnel? Com cada decisão pesando no futuro incerto, a proposta de cessar-fogo surge sob contornos controversos e arriscados. Defendida por alguns aliados de Trump, ela não contempla garantias robustas de segurança para a Ucrânia, o que já incita inquietação em diversos setores. Sem medidas eficazes, o cessar-fogo pode acabar sendo apenas um breve interlúdio na violência, sem oferecer uma rota concreta para a resolução do conflito. Além disso, o plano propõe a desmilitarização da Ucrânia e o reconhecimento formal das áreas atualmente sob controle russo. Em uma guerra que já dura quase 3 anos, marcando milhões de refugiados e deixando centenas de milhares de mortos ou feridos, tais medidas se configuram mais como uma jogada arriscada do que uma estratégia para a paz. A população, exausta e profundamente afetada, observa com ceticismo uma proposta que pode abrir caminho para novos desafios sem curar as feridas históricas do conflito. Será que essa tentativa de trégua, desprovida de garantias claras, conseguirá se encaixar em um contexto tão repleto de perdas e incertezas? Quais os desdobramentos para uma nação que já paga um preço altíssimo a cada decisão? Essa proposta instiga reflexões e deixa no ar um gancho que nos conduz aos próximos capítulos dessa trama complexa e inquietante. No turbilhão desse jogo geopolítico, surgem rumores que colocam o líder ucraniano em uma situação ainda mais delicada. Fontes próximas a Trump afirmam, de forma surpreendente, que Zelensky deveria renunciar e buscar asilo na França. Essa sugestão, que mais parece enredo de um thriller político, tem o potencial de abalar a já fragilizada resistência ucraniana. A proposta insinua que a saída do presidente criaria um vácuo de liderança, minando a coesão e a determinação de um povo que luta por sua sobrevivência. Em meio a esse cenário dramático, a ideia de que o símbolo da resistência abandonaria o palco deixa muitos se perguntando: como um movimento tão ousado poderia ser aceito, e qual seria o impacto real dessa decisão nos bastidores do poder? Essa controvérsia, cheia de nuances e reviravoltas, deixa no ar a expectativa sobre o próximo capítulo dessa história, especialmente quando se pensa nas ameaças que se aproximam no cenário internacional. No cenário acirrado das negociações e dos interesses geopolíticos, a pressão de Trump se intensifica com a ameaça concreta de cortar o apoio vital à Ucrânia. Entre medidas que parecem saídas de um roteiro de suspense, o presidente americano avalia suspender a ajuda militar e financeira,
além de ordenar o desligamento da rede de internet via satélites Starlink e barrar o envio de armamentos dos Estados Unidos. Essa estratégia, com impacto imediato, lança uma sombra sobre a capacidade de defesa ucraniana, evidenciando que cada elo dessa corrente de suporte é essencial para a sobrevivência do país. Em um contexto onde o tempo é um adversário implacável, cada decisão pode remodelar o campo de batalha, ampliando riscos e incertezas para um povo que já sofre as consequências de um conflito prolongado. Será que as manobras audaciosas de Trump conseguirão desequilibrar o cenário internacional, pondo Zelensky em uma posição ainda mais vulnerável? E como essas decisões poderão alterar o destino de uma nação que luta diariamente por sua sobrevivência? Cada ação, cada recuo, carrega o peso de um futuro incerto, onde as peças do tabuleiro geopolítico se movem em uma coreografia surpreendente. Agora, queremos ouvir você. Qual é a sua opinião sobre essas jogadas ousadas? Você acha que Trump realmente tem a capacidade de derrubar Zelensky ou que essa história ainda reserva uma reviravolta inesperada? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro de todas as atualizações.